Oi, turma, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós iremos falar sobre frações equivalentes, tá? Esse conteúdo, nós já resolvemos as atividades dele lá no primeiro bimestre, tá? Foram enviadas algumas atividades pelo governo e quando nós resolvemos atividades sobre frações equivalentes. Mas hoje nós vamos aprofundar mais nesse conteúdo, tá? O que são frações equivalentes? Então, turma, são frações dispostas a aparentemente formas diferentes, mas que representam a mesma porção de um todo. Como assim? Para explicar isso, gente, prestem atenção aqui nos meus retângulos. Vamos escrever primeiro as frações que representam cada retângulo aqui. Esse primeiro retângulo, se eu for representar ele em forma de fração, eu tenho o quê? Eu tenho duas partes num total e tenho uma parte pintada. Então, uma parte pintada, essa uma parte, eu vou representar ela como meu numerador e as duas partes do total, meu total, eu coloco embaixo. Então, a fração que representa esse retângulo é 1/2. O próximo retângulo, eu tenho duas partes pintadas e tenho 4 partes no todo. Então, a fração que representa esse retângulo é a fração 2/4. Nesse terceiro retângulo, eu tenho 3 partes pintadas num todo e 3 partes pintadas, perdão, e 6 partes de um todo. Então, a fração que vai representar esse meu retângulo é 3, porque são 3 partes pintadas, sobre 6, 3/6, tá? 6 partes de um todo. E no último, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes pintadas, tá? De 8 partes num todo. 8, então, vai ser o meu denominador. Ok, representei. Galera, essas frações são todas frações equivalentes. Por quê? Porque elas estão dispostas a aparentemente formas diferentes. Olha, cada uma aqui deu uma fração diferente, tem números diferentes, mas elas representam a mesma porção de um todo. Como assim, professora, representar a mesma porção de um todo? Gente, prestem atenção aqui. Vocês estão vendo que essa metade aqui foi pintada e essa metade não foi pintada nesse primeiro retângulo. Se eu vier no segundo retângulo e apagar essa segunda parte e vier aqui pintar, eu apaguei uma parte, então eu tenho que pintar uma parte para dar a mesma fração, não é mesmo, gente? Só que eu resolvi pintar essa parte aqui. Gente, eu não pintei também, o meu retângulo não ficou pintado da mesma forma do primeiro? Eu tenho aqui metade dele pintado. O primeiro também tá com metade dele pintado, tá? Próximo aqui, o próximo retângulo. Se eu apagar uma parte dele, que no caso vai ser essa daqui, e vier e pintar essa outra parte dele aqui, eu não tenho metade dele pintado, assim como na primeira e como no segundo retângulo? Próximo, se eu apagar essa parte e essa parte, e pintar agora essa parte aqui e a parte de baixo, porque eu apaguei duas partes, eu vou pintar duas partes. Turma, também metade do meu retângulo ficou pintado, assim como no nosso primeiro exemplo. Então, por mais que as frações sejam frações diferentes, números diferentes, todas elas estão representando uma parte só, um todo só. E, turma, agora, como que eu vou fazer para representar isso aqui, sem quadros, sem pinturas, para eu conseguir encontrar as frações equivalentes? Turma, fração equivalente, para você encontrá-la, você vai multiplicar ou dividir uma fração, tanto em cima quanto embaixo, por um mesmo número. Vamos aqui, 1/2. 1/2. 1/2. Se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2, qual vai ser a fração que eu vou obter? 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4, tá? Olhem aqui, gente, qual foi a minha fração equivalente aqui que deu? Olha, essa daqui, tá? Do meu segundo retângulo. Agora, vamos pegar essa fração aqui, 1/2, e eu quero multiplicar dessa vez
por 3. Vou multiplicar por 3. Se eu multiplicar ela por 3, eu vou ter aqui 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Olha aqui o meu terceiro retângulo, a fração equivalente dele. E por último, se eu resolver pegar 1 sobre 2 e multiplicar agora por 4, tá? Vou multiplicar por 4. Eu vou ter qual fração? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Olha, essa fração aqui é a nossa última fração. Então, quer dizer que todas essas aqui são frações equivalentes a 1 sobre 2, 1 meio. Turma, eu também posso fazer o inverso. Eu posso vir aqui e pegar 4 oitavos, tá? E dividir por 4. Se eu pegar 4 oitavos e dividir por 4, qual vai ser a fração que eu vou ter no final das contas? 4 dividido por 4, 1. E 8 dividido por 4, 2. Olha aqui a nossa fração. Agora, essa daqui virou essa. Elas são frações equivalentes, tá, turma? Então, eu posso multiplicá-las, ou também posso pegar uma fração menor e multiplicar ela, quando eu posso pegar uma fração maior e dividir ela. Turma, vamos aqui para os exemplos. Eu vou apagar esse que eu escrevi para não ficar muito bagunçado, tá? Então, parem o vídeo antes e copiem essa parte que eu fiz aqui com vocês. E vamos para os nossos exemplos. Gente, aqui eu tenho 1/5 e eu tenho aqui uma fração que está em cima vazio e embaixo eu tenho um denominador 40 avos. O que vocês vão fazer aqui nesse exemplo? Gente, vocês vão ver qual vai ser o número que eu vou multiplicar. Por que multiplicar? Porque aqui eu tenho uma fração menor e aqui eu tenho uma fração maior, evidentemente maior. Aqui é 5 e aqui é 40, tá? Então, vocês vão vir e vão multiplicar, tá? Já que é de uma menor para uma maior. Multiplicar por quanto, gente? Quanto que eu multiplico 5 e me dá 40? Se vocês fizerem aí, façam, tá? Mas eu já fiz e já sei que é o 8. 5 vezes 8 dá 40, turma. Então, se eu multipliquei embaixo por 8, eu vou ter que multiplicar em cima por 8 também, para eu descobrir qual vai ser o número que eu vou preencher no meu numerador da outra fração. Então, 4 vezes 8, eu tenho o valor de 32. E aqui em cima, eu vou colocar como resultado 32. Então, a fração 4/5, ela é equivalente à fração 32/40 avos, turma. Próximo, vou fazer agora de outra cor. Vou fazer de azul, tá? Turma, aqui eu tenho a fração 15/27 avos. E deste outro lado eu tenho 5 e uma incógnita aqui no meu denominador. Eu preciso descobrir qual é a incógnita e essas duas frações são equivalentes, tá? Já está me dizendo que essas frações são equivalentes. Se elas são equivalentes, eu vou multiplicar ou dividir por um número tanto em cima quanto embaixo e eu vou ter uma outra fração. Gente, 15, qual é o número? Primeiro, vamos ver aqui, né? 15/27 avos é maior que 5 alguma coisa, né, gente? Então, o 15 eu vou ter que dividir para chegar em 5, tá? Então, vamos lá. Já sei que aqui eu divido para chegar no meu próximo número, vai ser dividido. Por quanto que eu tenho que dividir 15 para dar 5? Divido por 3, né, turma? Divido por 3. Então, se eu dividir por 3 em cima, eu vou dividir por 3 embaixo também. 15 dividido por 3 é 5, já tenho aqui. 27 dividido por 3, quanto que é, gente? 9, tá? É 9. Então, agora eu sei que a minha fração 15/27 avos é equivalente a 5 nonos. Próximo exemplo, turma, eu tenho aqui 2 alguma coisa, tá? 2 alguma coisa, o denominador eu ainda não sei, é o que eu vou ter que encontrar. É igual a 24/36, tá? Esse igual aqui já me diz que é uma fração equivalente. Então, vamos lá.
O número sempre aqui da esquerda para a direita, que eu vou olhar. O número 2, ele é maior ou menor que o 24? É menor. Então, para eu chegar no 24, para eu chegar em um número maior, eu vou ter que multiplicar, tá? Eu vou ter que multiplicar. Pera, eu vou colocar de uma outra cor aqui, turma. Só um segundinho. Vou colocar de verde agora pra gente. Eu vou ter que multiplicar. Mas multiplicar por quanto? Quanto que eu multiplico 2 que dá 24, gente? Quanto que vai ser? 12, tá? 2 vezes 12 é igual a 24. Então, eu tenho que multiplicar aqui embaixo também por 12. Agora me digam, procurem aí. Qual é o número que eu multiplico por 12 que dá 36? Quanto vezes 12 dá 36? Gente, 3 vezes 12 é igual a 36. Então, 2/3 é igual, é equivalente, tá, turma? A 24/36 avos. Próxima questão, vou fazer de cinza aqui pra gente. Sempre da esquerda para a direita que eu vou olhar. Aqui eu tenho uma fração que é uma incógnita, embaixo eu tenho nonos, tá? 9. Quanto que eu vou ter, o que eu vou ter que fazer para transformar essa fração em 1/3? Primeiro eu tô vendo aqui o 9. O 9, ele é maior ou menor que 3? Maior? Se é maior, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Então, eu já sei que eu tenho que dividir para chegar aqui no 3. Se eu dividir em cima, se eu dividir embaixo, perdão, eu vou dividir em cima também. Sempre dividir em cima, dividir embaixo, ou multipliquei em cima, multiplique embaixo também, tá? E sempre pelo mesmo número, turma. Sempre pelo mesmo número. 9 dividido por quanto que dá 3, turma? 9 dividido por 3 dá 3. Então, quer dizer que o número de cima eu também tenho que dividir por 3. Sempre divido ou multiplico pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Gente, 9 dividido por 3 dá 3. E qual que é o número que eu vou dividir por 3 e vai dar 1? 3, né, turma? 3 dividido por 3, eu tenho o resultado 1. Turma, esses foram os nossos exemplos de frações equivalentes. Lembrando que frações equivalentes, elas são números diferentes, claro, mas elas estão representando a mesma parte de um todo. E também lembrando que para eu encontrar as frações equivalentes, eu vou multiplicar ou dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, tá, galera? Gente, eu vou enviar para vocês hoje, além dessa videoaula, alguns exercícios sobre esse conteúdo, tá? Juntamente com essa teoria que nós vimos hoje, ok? Assistam essa videoaula. Assistam a videoaula da professora Bárbara, que ela também gravou sobre esse conteúdo. E resolva os exercícios que serão enviados hoje. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar no privado, que nós iremos sanar essas dúvidas, tá, turma? Espero que tenha ficado bem claro que vocês precisam fazer. Não se esqueçam que essa atividade nós já trabalhamos com isso no começo do ano, tá? Se vocês se recordam de alguma coisa, fica mais fácil para vocês. E é isso, turma. Até a nossa próxima aula.